Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, e aos sábados trazendo para você algo tão maravilhoso. Conversando sobre a fé e a ciência, conversando sobre a Bíblia, o que a ciência nos fala, o que a ciência nos mostra. Isto é maravilhoso. Podemos ver que ambos caminham concordemente. A verdadeira ciência que busca a verdade caminha lado a lado com as Escrituras. No programa de hoje teremos algo muito especial para conversarmos. A Bíblia responde, isso mesmo. A Bíblia responde a respeito do que acontecerá à Terra no tempo do fim. O que vai acontecer? Teremos um momento muito especial com o Dr. Marcos Eberlin no programa de hoje. Não saia daí, o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus, a Bíblia, tem a resposta para todas as nossas perguntas. E muitas vezes nós temos perguntas de questões que nos trazem ansiedade. Como será? Quando será? O que vai acontecer? E muitas vezes as pessoas ficam em tantas dúvidas que às vezes tiram da fé, tiram o seu foco da felicidade da vida por causa das questões que tem em seu coração. E uma delas, o que vai acontecer? O que o futuro traz para nós? O que vai acontecer no fim do mundo? Como serão as coisas? Será que a Bíblia tem a resposta para tudo isto? Será que a Palavra de Deus nos traz o entendimento de como será a Terra? O que vai acontecer com este planeta no fim? Será que a ciência pode também nos mostrar alguma coisa sobre isso? Será que nós temos dados que nos forneçam o que vai ser no fim? Devemos estar ansiosos, preocupados? Devemos estar deprimidos, assustados? Como devemos viver? A Bíblia responde. E agora com vocês, Dr. Marcos Eberlin, para conversar sobre este tema fascinante, sobre a Terra dentro da ciência, sobre a Terra dentro da Palavra de Deus, a Bíblia respondendo o que vai acontecer no tempo do fim. Quando tudo for chegando ao final, como será? A Bíblia responde. Dr. Marcos Eberlin, é com você. Responda para nós o que a Bíblia nos fala. Vamos lá. Olá pessoal, muitos se preocupam hoje em dia com o futuro da Terra. Será que a Terra tem um tempo de vida curto pela frente? Será que temos que nos preocupar com a nossa vida em relação ao futuro da Terra? Será que ela será destruída? Será que um asteroide baterá na Terra? Ficamos preocupados recentemente com esse evento. Um asteroide passou perto por aqui. Outros ficam achando que a Terra vai esquentar, vai aquecer, o aquecimento global. E ficam preocupados, será que a temperatura da Terra vai subir tanto que a gente não vai ter mais verão, primavera, outono, inverno, as 4 estações? Só verão? Será que teremos só verão agora? Um calor infernal, sufocante, não é? E será que as plantações, as colheitas serão comprometidas? Passaremos fome? A vida será bastante abalada pela falta de alimentos, porque a terra é muito quente, talvez abale todos os ciclos da terra. Muitos ficam preocupados, então, com o futuro da Terra. Estamos do lado do Sol, de uma estrela que talvez tenha uma vida curta, que ao explodir destrua todo o sistema solar. E ao se preocuparem, as pessoas perguntam à ciência. Ciência, ciência, ciência. Será que você poderia responder essa questão? Por quanto tempo a Terra será estável?
habitável, acomodará a vida com a qualidade absurda que ela faz hoje? Será que esse tempo é curto, é longo? E corre então para os cientistas. E os cientistas dizem o quê? Muitos hoje defendem um aquecimento global. Olha, a Terra está aquecendo. A temperatura está subindo, uma taxa alarmante. A quantidade de gás carbônico, CO2, está aumentando, porque o homem está contribuindo para esse aumento. Olha, um gás mortal, venenoso. A gente fica até demonizando o CO2, o gás carbônico. Alguns perguntam também para os cientistas, ou abrem as revistas, veem nos noticiários que o nível do mar está subindo. Nossa, será que a água de novo vai invadir os continentes? Teremos lá um outro dilúvio no futuro, um pouco mais lento, mas que poderá cobrir todos os continentes da Terra. E aí a fome será geral. Teve outro dia um filme que eu assisti, que a Terra estava toda coberta por água, até seres mutantes estavam sendo criados, humanos mutantes com guerras, começando a se parecer com peixes. E será que a gente não pode mais olhar para cima, que lá vem um asteroide? As pessoas hoje estão confusas. Mas essa confusão não precisaria ocorrer se nós recorrêssemos a esse livro, a Bíblia. A minha tese é essa. Para as grandes questões da humanidade, a Bíblia responde muito melhor. A Bíblia responde muitas vezes melhor, muito, muito melhor do que a ciência de homens. Sobre o aquecimento global, nós temos em Gênesis 8:22 um versículo sensacional que diz o seguinte: outro dia, eu estava conversando com uma mãe de uma aluna de um colégio confessional cristão que chegou em casa muito abalada, essa criança, porque disse para a mãe: mãe, aprendi na escola que o planeta está aquecendo, que talvez a Terra seja consumida por um calor infernal. E estou muito preocupada, mãe, olha só. E a mãe fez o quê? Ela leu esse versículo, Gênesis 8:22. Sabiamente leu o versículo e houve paz naquela casa, houve paz no coração daquela filha, daquela mãe. A Bíblia responde melhor. A Bíblia é o nosso referencial. Esse livro é o nosso referencial de verdade absoluta. Em Gênesis 8:22, esse versículo que eu estava comentando, nós lemos o quê? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então fique em paz, irmão e irmã que me ouvem. A Bíblia já decretou, estabeleceu um parâmetro, um decreto divino. Enquanto durar a terra. A terra será destruída, portanto? Sim, será. Eu mencionarei o versículo. Mas enquanto a terra durar, fique tranquilo. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então ninguém vai morrer de fome pelo aquecimento global. Teremos dias quentes e dias frios. Teremos verões e invernos, dias e noites, jamais cessarão. É um decreto divino estabelecido na palavra de Deus, na Bíblia, que temos que confiar, porque a Bíblia é digna de toda a confiança. Se você quiser assistir uma palestra sensacional do meu amigo e irmão em Cristo, Ricardo Felício, na IPP-TV, um canal do YouTube, no programa Fé e Ciência, você terá uma aula sensacional de 1 hora sobre essa histeria que nós vivemos hoje do aquecimento global. Temos que controlar a poluição da atmosfera, sim, sermos mordomos fiéis do planeta sensacional que Deus nos deu de presente. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele nos deu de presente, fez a terra para que fosse habitada por nós. Então nós temos que cuidar bem, mas há um decreto. A terra, enquanto ela durar, teremos colheita, teremos verões e invernos, dias mais quentes, dias mais frios.
E parece que é um mecanismo de proteção. Aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera, as plantas agradecem, crescem mais, o plantio não é favorecido, a colheita é favorecida. Então nós temos realmente na palavra de Deus a melhor resposta. A Bíblia responde melhor sobre o destino da Terra. Aquecimento global? Não. Alguns também se preocupam com o nível do mar, dos oceanos. Olha, a gente vê também manchetes a todos os dias dizendo o seguinte: olha, as geleiras estão derretendo. A Antártica, olha só, passam lá o vídeo dos blocos caindo no mar, de gelo, e dizendo assim, olha, o degelo dos polos causará um aumento, está causando já um aumento do nível dos mares. Será? Olha, o que acontece? A Bíblia responde melhor também. O Ricardo Felício, nessa palestra que eu mencionei na IPP-TV, Fé e Ciência, ele fala também sobre o nível dos mares. Olha, teve um capitão, almirante da esquadra britânica que chegou numa ilha e marcou numa pedra o nível do mar. E o que aconteceu com esse nível? Permanece o mesmo até hoje. A gente vai na praia, você vê que ali o mar daquele ponto não passa. Obviamente, há uma dinâmica de continentes. E em algum ponto o mar pode avançar um pouco mais, um pouco menos, mas o nível parece que está constante. O Ricardo Felício fala sobre esse assunto com muita propriedade. Mas vamos ler na Bíblia. Essa histeria da ciência parece que é respondida muito melhor pela palavra de Deus. Por exemplo, em Provérbios 8:28, quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Olha que versículo absolutamente sensacional, dizendo que o nosso Deus cuidou de todos os detalhes. Ele fixou o limite, ele determinou fronteiras, ele deu ordens para que as águas não ultrapassem um certo limite. Ele assinalou as balizas dos alicerces da terra. Vivemos num planeta absolutamente muito bem orquestrado, planejado, estabilizado, orquestrado nos seus mais finos detalhes. Então podemos descansar pela palavra de Deus, porque um grande Deus estabeleceu um planeta absolutamente estável, controlável. As águas, ele determinou um limite, uma fronteira. Sensacional, não é? Olha, em Jó 8:38, esse versículo é ainda mais espetacular. Grandes verdades da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, olha, vou ler aqui para vocês. Jó 8:38, afinal fui eu, Deus falando, né? Fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Você está preocupado, irmão? Afinal foi ele que fez da areia um limite para o mar. Um decreto permanente que ele deve respeitar, o mar deve respeitar, os oceanos devem respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas desse limite essas ondas não passarão. Mais uma grande verdade da palavra de Deus. A gente pode ficar tranquilo, descansar em Deus, descansar na sua palavra, porque afinal, foi ele que fez o limite, ele que estabeleceu para a areia do mar o seu limite. Você já foi na praia quando era criança, vai agora novamente, você vê que o mar está exatamente no mesmo lugar? Sim, tem alguns lugares no planeta que há um equilíbrio dinâmico, avança um pouco mais, avança um pouco menos, sim, mas o nível, esse limite foi estabelecido por Deus. E parece que em praticamente todo o planeta
esse limite é obedecido. Que tranquilidade que temos nesse grande Deus que fez um planeta Terra sensacional, não é verdade? Tem mais versículos? Olha, eu tenho aqui, estou lendo para vocês, tem uma telinha ali, né, que estou lendo. Ó, Salmos 104:9. Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar. É um decreto permanente, outra versão desse versículo sensacional, um decreto permanente que ele deve respeitar, o mar deve respeitar, jamais poderá ultrapassar. Em Salmos 104:3, lemos outra grande verdade: firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Olha só, outro dia estávamos muito preocupados, assim, estou dizendo, a população, muitos entre nós estavam preocupados porque um asteroide chamado de 2023 DZ2, disseram que ia passar muito próximo da Terra e que poderia colidir com a Terra e destruir a Terra. Olha, não olhe para cima, conhece o filme? Por quê? Porque um asteroide, um astro perdido, pode colidir com a Terra. E muitos se preocupam com essa possibilidade de que a Terra seja destruída por um asteroide qualquer errante pelo universo. Será que isso é verdade? A Bíblia diz que não. Olha, firmaste a terra sobre seus fundamentos para que jamais se abale. Jamais se abale. Então, os fundamentos da terra, a Bíblia diz, né, que a terra está sustentada sobre o nada, a gravidade que Deus estabeleceu, todo esse conjunto de planetas, sóis, estrelas, que junto com a gravidade desses astros sustenta a terra nesses seus fundamentos, jamais se abalarão, todo esse equilíbrio dinâmico não será abalado. A Bíblia deixa isso muito claro, muito, muito claro. Então você está preocupado com asteroides que passam perto da Terra? Não se preocupe, irmãos. Esses fundamentos jamais serão abalados. A Bíblia garante, a palavra de Deus, é uma garantia de Deus. Às vezes você fica procurando garantia entre os homens. Pega lá um documento assinado no cartório com firma reconhecida e você fica achando que aquilo lá vai garantir alguma coisa. Olha, a palavra de Deus, né? Às vezes homens sentam na mesa e falam: minha palavra, você tem a minha palavra, eu tenho a sua, e muitos cumprem a sua palavra. Inclusive, a gente pode duvidar, por exemplo, né? Poderemos duvidar então da palavra de Deus? Claro que não. Deus deu a sua palavra. Na sua palavra, ele deu a sua palavra de que os fundamentos jamais se abalarão da terra. Olha, os asteroides que a gente às vezes fica preocupado, Deus colocou todo um sistema de proteção. Temos os planetas do sistema solar que funcionam como guardiões interplanetários, cósmicos da Terra. Então, se um asteroide vem, é atraído por gravidade ou desviado por gravidade da Terra. A Lua é o último escudo. Os cálculos indicam que, pelo menos nos próximos 100 anos, de todos os astros que já conseguimos monitorar no universo, nenhum baterá na Terra. Então, alguns poderão dizer: olha, por 100 anos eu posso ficar tranquilo. Não, você pode ficar tranquilo para sempre. Jamais se abalarão. Sim, claro, um dia a Terra será destruída. A Bíblia também fala. Mas, fora esse evento previsto pela Bíblia, os alicerces da Terra jamais se abalarão por asteroides. Não é assim que a Bíblia diz. Mas como afinal a Bíblia diz que a Terra será destruída? Ou ela diz que será destruída? Sim, nós teremos um novo céu, uma nova terra. A Bíblia deixa essa esperança muito clara, uma firme esperança, um firme fundamento, uma esperança alicerçada na razão de que teremos nova terra e novos céus, um novo céu, uma nova terra.
E o que versículo é esse que mostra, então, como a terra será destruída? Quando? Não sabemos. A Bíblia diz que nem o filho sabe, só o pai. Olha só, é outra grande verdade da palavra de Deus. A Bíblia responde melhor. Quando a terra será destruída? A Bíblia responde, ninguém sabe. Ninguém sabe, pode fazer suas contas, que ninguém sabe, só o pai. Mas como a terra será destruída? Em 2 Pedro 3,10, a resposta a essa pergunta, porque a Bíblia responde melhor, fica muito clara. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ninguém espera, ninguém sabe. O ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu sou químico e a gente avalia esse versículo à luz da química, à luz da mecânica quântica, à luz da físico-química, da estrutura dos átomos, da estrutura da matéria. E o que a gente percebe? Parece que a mensagem aqui é muito clara. Os elementos ardendo se desfarão, tudo será queimado pelo fogo, um grande estrondo. Parece que a terra será destruída num grande evento em que Deus desestabilizará a matéria como todos os elementos, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, todos os elementos da tabela periódica perderão a sua estabilidade, liberarão a sua energia acumulada nesses elementos. Isso se parece muito com uma explosão atômica de todos os átomos do universo. Um grande estrondo. E os elementos ardendo liberarão a sua energia, que queimará toda a obra na terra, queimará a terra, talvez todo o universo, né? A Bíblia fala, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Talvez a gente possa extrapolar também essa grande explosão atômica para o universo todo. Então, a Bíblia também deixa claro que o que acontecerá quando a terra for destruída? A gente nem perceberá. E percebeu? Rapidinho. Um piscar de olhos. A terra será destruída e nós não sofreremos processos lentos, graduais e sucessivos de destruição da terra. Por quê? Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, teremos uma terra estabilizada, sustentada nos fundamentos e no firmamento, nas estruturas que Deus fez para que a terra pudesse se manter estável, manter a vida, manter a sua rotação, a sua atmosfera, a sua temperatura estável. Sensacional, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, mais uma vez, com toda a razão, respondendo muito melhor a essa grande questão. A nossa sobrevivência na Terra, quando a Terra será destruída, quanto que temos que nos preocupar com as histerias que às vezes a ciência cria, a histeria do aquecimento global, a histeria do nível dos mares, a histeria de asteroides que estariam colidindo com a Terra. Descanse em paz, irmãos. Um grande Deus nos deu a Terra de presente. Os céus são os céus do Senhor. A Terra Ele nos deu de presente e a fez habitável. E, por decreto divino, estabeleceu limites, estabeleceu fronteiras, estabilizou a Terra e garantiu que, enquanto a Terra durar, ela será habitável, plenamente habitável, com verão, com inverno, com primavera, outono, com as 4 estações, com dias quentes e dias frios, com colheita, com plantio, com dias e noites. A esse Deus que nos deu uma terra absolutamente majestosa, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. A esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, que nos deu esse grande presente e que mantém esse presente estável, habitável, magnificamente bem conservado, para que aqui possamos viver
plenamente, seja então o nosso louvor e a nossa glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito bem, nós vimos aí de uma maneira tão linda como o Dr. Marcos Eberlin, nosso químico ali da Mackenzie, do TDI, como tem estudado tanto a ciência, tanto a química, quanto o nosso planeta, quanto o universo, quanto a cosmologia, mas também com relação à palavra de Deus. Porque quem estuda a palavra de Deus se torna mais sábio do que os sábios deste mundo. Está escrito em Provérbios. Mais sábio do que os idosos, pessoas que já têm tanta experiência da vida. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que os idosos e do que todos aqueles que têm algo para trazer para nós, porque a palavra de Deus nos traz a verdade. A palavra de Deus nos traz base para crermos. Porque até hoje, tudo que a Bíblia nos disse se cumpriu. Porque até hoje, aquilo que está registrado nas Escrituras não entra em conflito com a verdadeira ciência. E quanto mais estudamos, mais percebemos quão grande é o nosso Deus. Quanto mais estudamos, mais percebemos que aprofundar nas Escrituras é a coisa mais sábia a se fazer. Quando lemos a palavra de Deus, o nosso coração enche de segurança, de conforto. O nosso coração se enche de certeza, porque a palavra de Deus nos dá um caminho seguro para seguirmos. As Escrituras nos dão a mostragem de para onde estamos indo, o caminho que tomamos, que é um caminho reto e certo. As Escrituras nos mostram, como o Dr. Marcos Eberlin mostrou aí e falou, o que vai acontecer com a terra. Calma, fique tranquilo. Aquele que crê no Senhor e descansa nele, não fica ansioso. Não fica arrancando os cabelos, não fica o aquecimento global, as guerras, a guerra nuclear, isto que vai acontecer, olhando as coisas com um sentimento de fatalismo, algo tão terrível, mas a esperança, porque o Senhor nos promete em sua palavra estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem certeza que o Senhor está com você? Você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem paz em seu coração, conhecendo a ciência, conhecendo o que está acontecendo no mundo? Você tem paz? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Lava-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Dá-me a Tua paz, a Tua graça e o desejo de conhecer-te mais. Dá-me a sabedoria das Escrituras para viver na Tua presença todos os meus dias. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Recebe-me, escreve o meu nome no livro da vida. Sou Teu a partir de hoje. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É crer e confiar no Senhor, sabendo que a Bíblia nos responde todas as questões. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você as Escrituras e aos sábados a Bíblia e a ciência. Até lá!